Bom dia, turma. Dando continuidade à nossa aula anterior, na qual nós vimos sobre a questão das desigualdades sociais, socioeconômicas no mundo. Vimos sobre o PIB, que é o indicador que representa a soma da riqueza gerada por um país em um determinado ano. Vimos também sobre a renda per capita anual, que é obtida dividindo-se o valor do PIB de um determinado ano pelo número de habitantes de um país, tá? Vimos um pouco também sobre a expectativa de vida, a mortalidade infantil e o analfabetismo, e como todos esses conceitos eles interferem na economia mundial, tá? E como que é medido os países socioeconomicamente falando. Aí hoje nós vamos falar sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele foi elaborado pela ONU com o objetivo de medir, por meio de um valor que pode variar de 0,0 a 1,0, o grau de desenvolvimento de um país, levando em consideração os indicadores que nós vimos na aula passada, o PIB e a renda per capita, e outros que buscam refletir como vive a população, a qualidade dos serviços oferecidos e o acesso a esses serviços, tá? Então, o IDH é um dado estatístico criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para contrapor os dados puramente econômicos utilizados para medir a riqueza dos países e analisar o desenvolvimento a partir da inclusão de outros fatores. Atualmente, o cálculo do IDH é efetuado a partir de 3 aspectos principais da população: a renda, a educação e a saúde. Assim, quanto mais esses 3 aspectos apresentarem melhorias, melhor será o IDH da localidade em questão. Só que é claro que esse índice possui limitações, pois não considera outros fatores como sustentabilidade, distribuição de renda e outros importantes elementos sociais. Então, no quesito saúde, para o cálculo do IDH, considera-se a expectativa de vida, no sentido de que esse fator observa o quão longa e saudável é a vida das populações. Já quando ele fala em educação, é avaliado o índice de alfabetização de adultos e também os níveis de escolarização da população em geral, tá? Já o fator renda, ele apresenta o foco no padrão de vida e é medido pelo PIB e pela renda per capita, que executa os cálculos no sentido de excluir as diferenças entre a valorização das diferentes moedas dos países, tá? Então, assim, para que o IDH seja calculado, realiza-se uma ponderação média entre esses três fatores, que é a saúde, a educação e a renda, que devem possuir o mesmo peso, pois considera-se que saúde, educação e renda são elementos igualmente importantes para a garantia do desenvolvimento humano de uma determinada população. O resultado ele varia de 0 a 1, de forma que quanto mais próximo do valor máximo, maior é o desenvolvimento humano de uma determinada localidade. Tá? Então, países com valores de IDH muito alto, de modo geral, atingiram alto grau de desenvolvimento econômico e industrial e apresentam renda per capita elevada, assim como uma maior distribuição de renda, além de serviços de educação e saúde de alto nível e melhor qualidade de vida da população.
Países que têm IDH médio e baixo, eles são considerados subdesenvolvidos e geralmente apresentam má distribuição de renda e serviços públicos precários. Alguns países considerados subdesenvolvidos que atingiram IDH considerado alto nas últimas décadas, como é o caso do Brasil, são chamados países em desenvolvimento ou emergentes. Então, para a gente medir esse índice, para considerar se o índice é baixo, médio, alto ou muito alto, considera-se essa questão, né, da renda, da saúde, da educação, mas se tem uma ponderação entre esses 3 fatores. E para a gente saber quando o IDH é baixo, ele reúne todos os países que apresentam, o IDH baixo, perdão, ele reúne todos os países que apresentam IDH abaixo de 0,499. Para considerar médio, são países que têm IDH entre 0,500 e 0,699. Países com desenvolvimento humano entre 0,700 e 0,799 é considerado com o IDH alto. E muito alto são países cujo índice encontra-se igual ou acima de 0,800, tá? Aí nós temos um mapa do mundo do Índice de Desenvolvimento Humano em 2015, no qual, aqui na tabelinha embaixo, a gente observa quais são o índice de desenvolvimento de cada um. Onde esse rosa mais escuro, ele representa IDH muito alto, e o rosa mais claro, até 0,499, o IDH baixo, tá? Então, como exemplo, nós observamos o IDH muito alto, toda essa área aqui do continente asiático, a Federação Russa, a Austrália, aqui no canto. Todos esses índices muito altos. Onde a gente observa o IDH baixo, são principalmente esses países da África do Sul. Da África do Sul, a gente tem até esse segundo, né, que é de 0,500, que é o IDH médio. Mas mais em cima, a gente tem esses tonzinhos aqui, países como a Ruanda, o sul do Sudão, Chad, Niger, todos esses países aqui que a gente consegue observar mais clarinho, tá? Então, aqui também a gente observa IDH muito alto, Canadá, Estados Unidos, até mesmo Alasca. A Groenlândia não foi identificado os dados, tá? Enfim, então, só voltando. Os dados do IDH, eles são divulgados em relatórios anuais pela Organização das Nações Unidas, a ONU, podendo apresentar grandes variações de um ano para o outro, principalmente se houver alterações nos métodos matemáticos empregados. No ano de 2013, os 3 países com os maiores IDH foram a Noruega, a Austrália e Suíça, sendo apenas 10 os países que apresentam um IDH considerado muito alto. O Brasil ocupa
O Brasil está na posição de número 79, com o IDH de 0,744, sendo considerado, portanto, médio. Entre os países, como nós observamos aqui, tá? O Brasil está nessa porcentagem aqui, de 0, tá entre médio e alto, mais para médio. Em 2013, Noruega, Austrália, Suíça os maiores, né? Aí o Brasil está considerado como médio. E entre os países com IDH baixo, quase todos são do continente africano, com destaque para os últimos colocados é Niger, a República Democrática do Congo e República Centro-Africana. Tá ok? Então, a gente pode analisar no mapa o contraste entre o IDH dos países e diferentes continentes, tá? Então, a gente observa que a Europa e a América do Norte apresentam IDH elevados, enquanto a África é o continente que concentra a maioria dos países com IDH muito baixo. Como se encontra o Brasil na classificação do IDH mundial? Espera-se que indiquem a classificação do Brasil de 0,700 a 0,799. Então, tá ali de médio, tá segundo o livro de vocês, ele é considerado alto. Tá? Mas em outras literaturas, também depende do ano, né? Às vezes, como é medido por ano, aqui nesse de 2015, ele é considerado alto, tá bom? Então, é sempre importante a gente estar olhando o ano. Por exemplo, em 2013, ele era considerado médio. Agora, em 2 anos depois, ele já é considerado alto, tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver um pouco sobre a fome no mundo e vocês podem responder as atividades da página 386, 387, tá bom? Tchau, tchau, beijinhos.